Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. Enquanto a mídia adota uma posição suspeitíssima sobre o presidente bolsonarista do Banco Central do Brasil, com uma unanimidade dessa mídia, do que se convencionou chamar de mídia, que é a grande mídia, a grande imprensa, a imprensa corporativa, essas empresas gigantescas de mídia que surgiram no Brasil sob o beneplácito da ditadura militar, não é? Essas empresas se unem em torno de um dos ícones do autoritarismo no Brasil que eclodiu em 1964. Roberto Campos, ministro do Planejamento da ditadura militar de 1964 a 1967, o primeiro governo eleito da ditadura do Castelo Branco. Esse Roberto Campos, o neto dele hoje, tenta continuar a sua obra. Roberto Campos, o avô, na verdade, ele foi o pai do arroxo salarial no Brasil e da elevação da desigualdade neste país, a maior desigualdade então do mundo, uma desigualdade estratosférica que tornou o Brasil o único país semi-industrializado, com um nível grande de investimentos, com muita riqueza e com uma desigualdade absurda que até hoje deixa uma parcela gigantesca da população a ver navios dependente de programas sociais. É essa desigualdade que atrasa este país, porque com pessoas que não conseguem estudar direito, não conseguem se formar, não têm oportunidades na vida, só programas sociais para impedir que o Brasil se transforme em um país do molde dos países mais pobres do mundo, da África subsaariana e por aí vai. Seja como for, esse presidente do Banco Central, ele vem sendo denunciado constantemente por suas ações que o confundem com o bolsonarismo e, na verdade, geram a suspeita de que ele esteja a serviço do bolsonarismo. E o que é mais engraçado é que a mídia que ajudou a combater a reeleição do Bolsonaro, a Globo, por exemplo, né? Folha de São Paulo, são veículos aí que ajudaram de uma forma ou de outra a impedir a chegada de Bolsonaro ao poder, mas aderem a Campos Neto, Bob Neto, né? Roberto Campos avô era chamado de Bob Fields, Fields é Campos em inglês, né? Era o Bob Fields e chamavam ele assim porque ele tinha uma espécie de ligação umbilical com o então recém-surgido neoliberalismo norte-americano, né, à beira do consenso de Washington. E com isso o Bob Neto agora tenta reproduzir no Brasil aquilo que foi feito durante a ditadura militar pelo avô. E a mídia adota essa postura incrível, uma postura de um apoio desabrido a um sujeito que foi votar usando a camisa do Bolsonaro na recente eleição, que se descobriu que no WhatsApp, em grupo de WhatsApp de Bolsonaro, ele fazia previsões sobre a certeza de que Bolsonaro seria reeleito na campanha. Mas se você acha que isso era muito, agora vem outras provas que ligam esse Roberto Campos a Bolsonaro. Na verdade são provas, são indícios, né? Mas como tudo isso que apareceu até aqui são indícios, vamos falar as coisas como elas são, para não exagerar, para não sermos confundidos com bolsonaristas. Mas há indícios muito graves, muito comprometedores, de que as ações desse
Bob Neto seriam no sentido de sabotar o governo Lula. Mas há uma reação a isso, a sociedade está reagindo, a mídia está ficando constrangida com as seguidas provas de que esse sujeito ele atua politicamente. E se você quer, seguidas provas, seguidas evidências, né? Com as seguidas evidências de que esse sujeito atua politicamente, e agora surge uma fortíssima que você vai ver a seguir a comprovação da evidência de que o Bolsonaro prometeu, basicamente ele prometeu ao Roberto Campos Neto, o Bob Neto, que um dia ele seria presidente da República, acenando a ele com uma carreira política que ele, e com um interesse político que ele negou no programa Roda Viva da última segunda-feira, e nesse programa, inclusive, com uma bancada de entrevistadores totalmente favorável, porque quem estava lá? Folha, Globo, Estadão, Veja e por aí vai, né? Os veículos bolsonaristas, os veículos bolsonaristas não são, veículos pró-bancos, pró-banqueiros, pró-mercado, pró-neoliberalismo. Esses veículos, evidentemente, não o colocaram em saia justa, mas devido ao grande alarido que se produziu no país, perguntaram a ele, por exemplo, se ele foi votar com a camisa da seleção, que é algo do que não há dúvida. Ele foi votar com a camisa da seleção, né? Muitos sabem, todos sabem, e o sujeito, inclusive, nem negou isso. Ele negou outras coisas, negou interesse político e tal, e desconversou quando lhe perguntaram se ele foi votar com a camisa da seleção, identificando-se assim como bolsonarista convicto. E agora, na verdade, vem a público a notícia de que o Ciro Nogueira, o teleguiado do Bolsonaro na Casa Civil, não é, o nome forte do Centrão, que ocupava o cargo mais importante de um governo do país, que é a Casa Civil, o Ciro Nogueira vivia prometendo para o Campos Neto que ele um dia seria presidente do Brasil. É evidente que o Ciro Nogueira não faria esse tipo de intervenção sem o aval de Bolsonaro. Mas mais do que isso, há há uma reportagem da revista Veja que diz claramente isso, que ele recebeu promessas, né, de ser presidente do Brasil um dia, e de que há um grande número de bolsonaristas que querem que ele se candidate em 2026. Olha só isso, né? Então, o comportamento político do Campos Neto é tão evidente, mas tão evidente, que ele já está sendo sondado como candidato à presidência da República, ou a qualquer outro cargo, qualquer cargo político ao qual ele se candidate, vai condená-lo como alguém que, na presidência do Banco Central, independente, com todas as aspas possíveis e imagináveis, teve uma atuação política, um comportamento político, né? E isso, talvez, felizmente, possa não ir muito adiante, pelo menos a sabotagem, se ele vai ser candidato ou não, aí é problema dele, é direito dele, apesar de ser antiético, porque ele está na cadeira de piloto do Banco Central do Brasil, dito pelo bolsonarismo e agora pela mídia também, como independente. Independente de quem? Se o sujeito tinha cogitações de planos políticos, de candidatura política, e tem até grupos querendo que ele se candidate politicamente, porque a atuação dele é política. Ele ter ido no Roda Viva, o Bob Neto, Roberto Campos Neto, ter ido ao Roda Viva, dar uma entrevista e fazer aquele discurso se desvinculando da política, é per si um ato político. Né? É um ato político porque ele
compra uma confrontação com o governo. Ele tinha que ficar silente, quietinho, de bico fechado e se entender com o governo, fazer uma reunião com o Lula, seja lá com quem for, com o Haddad, com o ministro da Fazenda, sentar lá e falar, olha, eu não tenho nenhuma pretensão política, vamos entrar num acordo aí e tal, porque existem provas absolutamente fortes de que é inadequada essa taxa de juros de quase 14% ao mês, num país em que a inflação está caindo, não há um surto inflacionário no país, não há nada que justifique, e caso você não saiba, o Brasil hoje tem a maior taxa de juro real do planeta, 8,8%. Não é? Eu vou checar esse número agora, eu estou falando de improviso, como sempre aqui, é 8 e alguma coisa por cento real de juros ao ano, sendo que a segunda taxa mais alta do mundo é a do México, que é 5% ao ano de juro real. O que é juro real? É a taxa de juro descontada a inflação, não é? Então, se você corrigir pela inflação, você ainda ganha mais 8 e tantos por cento a mais, ou seja, é muito mais do que a poupança, não é? E com todos os penduricalhos ali, o sujeito que aposta no mercado financeiro, põe o seu dinheiro no mercado financeiro, ele pode viver daquilo. Note-se, para que você tenha uma ideia, é o seguinte, se o sujeito vendeu o seu apartamento de R$1 milhão, tá? E colocar esse dinheiro no banco, numa caderneta de poupança, numa aplicação, né? Caderneta de poupança dá menos, numa aplicação qualquer, ele vai receber 8% desse 1 milhão por ano, ou seja, são 80 e tantos mil reais, 8, alguma coisa, 80 e poucos mil reais por ano, sem fazer nada e sem desvalorizar o seu capital. Ou seja, você pega aí, vamos arredondar a conta para 90 mil reais, você divide por 12, você vai ter uma renda aí de 7, 8 mil reais por mês, sem fazer nada, sem precisar fazer nada. E isso, uma casa de R$1 milhão é uma coisa absolutamente normal hoje. Uma família de classe média alta geralmente tem apartamentos de 2, 3 milhões de reais, ou seja, você consegue viver do seu dinheiro sem precisar fazer nada e sem desvalorizar o capital. Mas isso pode estar chegando ao fim, porque o Lula pode tirar sim o Campos Neto de lá, o Bob Neto de lá. Como é que ele pode fazer isso? Através do Conselho Monetário Nacional. E os conselheiros, o Lula tem como trocar 4 conselheiros este ano, não é? E é possível sim fazer com que o Copom, ele pode destituir o presidente, não é? Então existe uma brecha para tirar esse sujeito, porque é uma loucura, ou ele se enquadra ou ele sai. Ele vai ter que se enquadrar e adotar uma taxa de juro. Essa história do Banco Central Independente é conversa fiada. Não é? Não existe essa justificativa para essa taxa de juros e ele vai ter que se adequar. Se não se adequar, vai ter que cair fora. E há sim instrumento para tirá-lo de lá. Aqui, como você pode ver, a postura da mídia em relação a essa briga entre Lula e o BC. E o chefe do BC, o presidente do BC. Veja a matéria da revista Veja. Ao pregar diálogo, o chefe do BC desmoraliza a postura de valentão de Lula. Se isso não é um discurso político, é o quê? Não é? Na verdade, se tornou um embate político e ele não pode, esse sujeito não pode estar numa posição política. Campos Neto deu muita munição para que seus aliados no parlamento enfrentem o petismo e defendam a autonomia da instituição. Que autonomia? Que autonomia? Prevendo a reeleição do Bolsonaro, indo votar com a camisa do Bolsonaro e ainda por cima recebendo promessas do bolsonarismo de que ele teria apoio para uma candidatura política.
uma candidatura à presidência, a governo estadual, a senador, a deputado, não importa. Se é candidato político a alguma coisa, ele não é independente de coisa nenhuma. Isso é uma piada, é um deboche da sociedade brasileira. E você vê aqui que ele dizia nessa entrevista de ontem no Roda Viva que ele deu só informações técnicas no grupo de WhatsApp dos ministros. Né? E grupo de WhatsApp dos ministros, onde ele previa a eleição do Bolsonaro. E ele garantia para todo mundo ali que o Bolsonaro era o candidato que iria se reeleger, era o próximo presidente da República, seria o próximo presidente da República. Ou seja, se eram informações técnicas, nós temos todos os motivos para discordar da capacidade técnica desse sujeito, porque se ele previu com informações técnicas que o Bolsonaro seria reeleito, ele já mostrou que não sabe do que está falando. E mais, ele inclusive foi perguntado se usaria a camiseta, se usou a camiseta da seleção brasileira, o símbolo do Bolsonaro, para ir votar. Ele desconversou, não respondeu. Não respondeu porque não podia responder, porque é incompatível com a tese de independência de um presidente do Banco Central e votar com a camiseta de um dos candidatos a presidente e ainda por cima fazer previsões falsárias, não é? de que as informações técnicas mostravam a reeleição do Bolsonaro. E o Campos Neto não explica o maior juro da terra, não é? Isso é do Reinaldo Azevedo, é um artigo longo, mas ele explica basicamente o seguinte: por que temos então os juros reais mais altos do mundo, em torno de 8%, quando a segunda maior taxa do México fica em 5,5%? Essa é a pergunta que não quer calar, não é? Essa é a pergunta que não quer calar. O que é que justifica? O Brasil é o pior país do mundo para ter a maior taxa de juros do mundo? Não existe nenhum país na face da terra. A Argentina, aqui do lado, a economia da Argentina está derretendo, não tem um juro igual ao nosso, não é? Então, é uma pergunta sem resposta. Ele não respondeu no Roda Viva e não tem resposta para isso, porque se ele tiver que responder, ele vai mostrar que não tem justificativa para aumentar os juros. E aqui a matéria que o condena. O ex-presidente, a torcida para o Roberto Campos Neto em 2026, para presidente. Ex-presidente do Banco Central já tem fãs se quiser ensaiar uma candidatura nas urnas. Ele é tratado como ex-presidente. Esse foi um ato falho da Veja. A briga entre o governo de Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos, andou animando a turma que enxerga no dirigente da autoridade monetária uma alternativa para a direita em 2026. Mesmo vendendo-se como fã de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Ciro Nogueira, por exemplo, não esconde a simpatia pelo presidente do BC. Lá atrás, palavras de Ciro Nogueira, lá atrás eu até combinei com o Campos Neto que um dia ele seria meu candidato a presidente. Não tem ninguém que entende mais disso do que ele. É muito identificado com o meu partido. Se ele quiser, será um excelente candidato. Você acha que o Ciro Nogueira prometeria, veja, ele combinou com o Campos Neto que ele seria, ele disse que combinou com o Campos Neto que um dia ele seria candidato a presidente. Como é que ele pode falar uma coisa dessas? O chefe da Casa Civil do Bolsonaro, não é, que nem a flatulência dele era permitida sem autorização do Bolsonaro, né? Como é que esse sujeito faz uma proposta dessa ao presidente do Banco Central dito independente? Tá mais do que na cara. E o Lara Rezende e a presidência do BC. Ele disse ontem em entrevista ao Canal Livre, na verdade no domingo em entrevista ao Canal Livre na TV Bandeirantes, deixa eu sentar lá para ver se o mercado vai encarar. O Lara Rezende é um dos pais do Plano Real, não é? É um dos elaboradores do Plano Real,
foi ligado ao PSDB, ao Fernando Henrique Cardoso, por muito tempo, e ele desancou o Campos Neto e a taxa de juros do Banco Central, dizendo que não tem o menor cabimento, e disse que com ele na presidência do Banco Central isso não aconteceria. E há uma reação já evidente do governo, né, porque há uma tentativa de sabotagem do governo Lula com uma taxa de juros que vai impedir o país de crescer e vai levar o Lula à impopularidade, evidentemente, né, porque o Lula prometeu que o país ia crescer, ia distribuir renda e tal. Agora, com essa taxa de juros não dá. Então, parlamentares governistas já lançam uma campanha por juros baixos já, para que a população apoie. E com certeza vai ter um grande apoio, porque é uma bandeira muito fácil de defender. E em guerra de juros, o Lula pode trocar 4 diretores do Banco Central este ano. 2 integrantes da cúpula da instituição e do Comitê de Política Monetária Nacional, que fixa a taxa básica de juros contestada pelo chefe do Executivo, tem mandatos que vencem no dia 28 agora, outros 2 no fim do ano. Então, cedo ou tarde, ele vai ter que desinfetar de lá, e isso é muito bom, não é, minha amiga, meu amigo, porque, na verdade, é inaceitável que este país tenha um presidente do Banco Central com vinculações com os adversários políticos do presidente de turno e que usa o Banco Central para sabotar o governo do país, e não só o governo do país, mas a vida dos brasileiros, com um juro maligno que vai fazer mal para a economia brasileira e para 213 milhões de brasileiros. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.